A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Este mês, nesta nova série, nós queremos continuar, amigo ouvinte, a ser-lhe útil, mas principalmente queremos ser úteis e assertivos para com aqueles que têm sentido a vida pesar e às vezes até pesar bastante. Uma boa parte das pessoas, queridos ouvintes, que nos procuram, que me procuram, falam-me, continuam-me a falar e quase só me procuram estas pessoas que me falam de um desencanto em relação à vida. As que estão bem normalmente não nos procuram. Estas pessoas dizem que acham que este desencanto, esta falta de alegria de viver, provavelmente tem muito a ver com os níveis de stress e de ansiedade demasiado elevados que eles transportam no peito, levam na sua vida e têm de suportar de uma forma quase diária durante já muitos meses e alguns até durante muitos anos. Não sei se algum ouvinte neste momento se revê nesta situação. Mas, sabem, também encontro muitas pessoas, e eu, repito, trabalho com pessoas, encontro muitas pessoas cuja crise elas dizem sentir é mais íntima, mais profunda, mais lá de dentro mesmo, e elas dizem que é avassaladora. Neste momento estão num nível de terremoto, tudo está frágil, a tremer, a partir-se na sua vida. E algumas delas também assumem que é uma crise que tem a ver com relações interpessoais, tem a ver com a relação que elas têm com outras pessoas e, infelizmente, pessoas até chegadas a elas, pessoas muito próximas, pessoas que até já foram aconchegadas, mas houve ali, numa certa altura, num certo percurso da viagem delas em conjunto, que algo se partiu naquela relação e então tem-lhes trazido níveis de stress e ansiedade muito grandes. Por isso, querido ouvinte, hoje nós percebemos que é importante darmos início a uma série de programas que irão para o ar, como vocês sabem, todas as semanas neste dia, e iremos falar sobre maternidade em restauração, ou seja, a relação mãe-filho e principalmente mãe-filha, mas em restauração. Como restaurar isto? E iremos focar mais a restauração da relação com as nossas mães no último, ou seja, no quarto programa da nossa série. Então, mães tóxicas, vamos dar este nome. Existem, segundo os estudiosos, mães que intoxicam, que envenenam os seus filhos. Elas amam profundamente os seus filhos, amam à maneira delas, mas elas são tóxicas. Sim, mães tóxicas. No entanto, é bom lembrar que também há pais e avós tóxicos. Eles são mestrados em educar as crianças sem as estimular, as encorajar a um crescimento pessoal e sem estimular segurança, autoestima, segurança nas suas crianças, nos seus filhos, nos seus netos. Assim, os filhos ou os netos
poderão ter no futuro a sua autonomia emocional e relacional bastante prejudicadas por causa da relação que tiveram com a sua mãe tóxica, que, como disse, que por definição é aquele tipo de mãe que involuntariamente não consegue estimular, fazer crescer na sua filha, por exemplo, esta sensação de segurança, né? E de querer se desenvolver e crescer constantemente na vida. Sabem, o papel da mãe é quase sempre o papel mais forte, mais poderoso na educação ou na formação dos filhos. É ela, a mãe, que marca a ligação de carinho, o vínculo de carinho e de afetos com a sua filha. É a mãe que marca isto. Que com o passar do tempo irá sair esta filha dos seus braços, né, do seu regaço. Passam-se os anos e a sua filha irá, com o passar do tempo, sair e seguir para a sociedade, ou seja, para as outras pessoas, sabendo que tem uma mãe que a ama, que traz segurança, que é referência, que tem aquele coração quente. Os filhos deveriam ter sempre a lembrança deste amor sem condições da sua mãe. Por exemplo, eu perdi a minha mãe quando tinha cerca de 6 anos de idade e é-me muito difícil ter esta lembrança do amor incondicional dela. Eu tenho mais porque me lembro de uma foto que nós tiramos quando a minha mãe já estava muito doente, com um cancro no sangue, e tiramos uma foto e lembro-me da cara dela, muito querida, muito doce, olhando para nós. Mas se eu não tivesse essa foto, eu não teria essa lembrança. E, querido ouvinte, é muito importante o teu filho, no caso de seres uma mãe, é muito importante a tua filha ter a lembrança, a memória ao longo da vida, né? Mesmo quando Deus te chamar à sua presença, ela ficar sempre com esta memória do teu amor incondicional por ela, que permitiu que ela crescesse, a tua filha, e se tornasse uma jovem, depois uma adulta, uma mulher, uma esposa, uma mãe também, amadurecida e inteligente na sua vida emocional e espiritual, relacional, né? Uma filha inteligente e equilibrada. Porém, queridos ouvintes, as mães tóxicas oferecem um amor, sim, mas é um amor imaturo, um amor verde, ácido aos seus filhos. Elas normalmente projetam, lançam, atiram sobre as suas filhas as inseguranças delas. Talvez elas próprias cresceram de uma forma insegura, tiveram mães talvez muito rígidas, mães que lançaram cargas muito pesadas sobre as suas vidas quando elas ainda eram muito pequenas, né? Ou nunca elogiaram, nunca disseram que os seus cabelos eram bonitos, que os caracóis eram lindos, enfim, e elas cresceram inseguras acerca da sua própria imagem física, acerca dos seus próprios pensamentos. Pronto, pessoas inseguras, mães inseguras, projetam, atiram sobre as suas filhas as suas próprias inseguranças para assim se conseguirem afirmar, ficar por cima, ter poder, ter controle, né? Obterem controle sobre as suas próprias vidas, as vidas delas e as vidas dos seus filhos. Ok, eu controlo aqui a coisa. Agora, o que é que está então por trás da personalidade das mães tóxicas? Ou seja, das mães que amam, mas amam de uma forma um pouco envenenadora. O que é que está por trás da personalidade delas? Por mais que sou estranho, por trás, como eu disse, do comportamento de uma mãe tóxica está o amor. Sabemos que quando se fala de amor, há dois lados da mesma moeda. Um lado capaz de promover o desenvolvimento pessoal dos filhos, né?
Mas também há um outro lado, pode haver um outro lado mais tóxico, onde pode haver um amor egoísta e interesseiro, que é exercido, por vezes até de uma forma sufocante para a filha ou para o filho, e pode tornar-se terrivelmente destrutivo. Tudo isto vai deixar grandes lacunas nos filhos, traz inseguranças, como eu disse, que por vezes, para estes filhos, quando eles crescem, estas inseguranças, estas lacunas, estes buracos, se tornam difíceis de vencer. E eles provavelmente também não serão vencedores na vida, mesmo tendo um Deus todo-poderoso com eles, abençoando a vida deles, eles poderão não ser regularmente mais que vencedores na vida. Vejamos então algumas dimensões psicológicas desenhadas nas almas das mães tóxicas. Vejamos então algumas dimensões psicológicas desenhadas nas almas das mães tóxicas. Primeiro, como eu já tinha começado a introduzir, há um desenho, de uma personalidade, de uma maneira de ser, um caráter, um temperamento que denota muita insegurança. Às vezes possuem uma nítida falta de autoestima, não se valorizam, não gostam delas mesmas, e também uma nítida falta de autossuficiência. Elas próprias não se sentem suficientes com elas mesmas, elas precisam de outros, são demasiado carentes, inseguras, né? Então, isso obriga-as a verem os seus filhos como uma, entre aspas, como uma salvação. Ok? Tenho 1, 2, 3 filhos, 2 filhas, né? Elas são a minha salvação, elas são a minha segurança. E querem então programá-las e controlá-las para as terem ao seu lado, para cobrirem as suas deficiências ou necessidades. Quando as mães tóxicas notam que os filhos ou netos, no caso das avós tóxicas, se estão tornando autónomos, e capazes de construir as suas vidas, os seus próprios sonhos, então elas sentem uma grande ansiedade, pois temem, começam a ter medo, acima de tudo, queridos ouvintes, querida ouvinte, de uma coisa chamada solidão, abandono. Começam a ter medo. A minha filha começa a ser autónoma, ela já conseguiu um emprego, ela é uma pessoa responsável. Então aqui, muitas vezes vem um medo, uma grande ansiedade, que é um medo antecipado, pois têm medo que no futuro a filha a abandone. Daí a necessidade do controle, que eu já vou falar a seguir. Portanto, são capazes de usar truques hábeis para continuarem a ter os seus filhos, principalmente as meninas, porque os rapazes, elas sabem que eles vão à vida mais, né, voam sem, enfim, amam as suas mães, mas são rapazes, né? Então elas tentam mais com as filhas, e às vezes com as noras ou com as futuras noras, tê-las por perto, né? E lançam nelas, como eu já disse, a sua própria falta de autoestima e insegurança, para que as filhas fiquem dependentes delas. Então, filhos dependentes e inseguros ficam muito pertinho das saias da mamã. Mesmo com 60 anos e a mamã com 80, lá estão eles, ali dependentes, tá? Então, perfis de mães tóxicas. Primeiro, muita insegurança, né, que produzem filhos também inseguros, principalmente filhas. Segundo aspecto, a mania do controle constante e sufocante. Estas mães sentem, como eu também disse, agora vou enfatizar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, sentem necessidade de controlar todos os aspectos das suas próprias vidas e passam a tentar controlar, tentam pelo menos, né, controlar o mesmo, ou seja, todos
todos os aspectos das vidas das suas filhas. Querem saber tudo e mais alguma coisa. Elas não conseguem respeitar os limites, não conseguem perceber que já houve um cordão umbilical que eles ligavam, mas agora, ou já há muitos anos, foi cortado. E as nossas filhas, né, precisam de aprender a voar, ou seja, a se preparar para a vida, para sair do ninho, de ir buscar comida, delas próprias porem os seus ovinhos, terem a sua própria família. Elas não querem saber disto, né? Querem é controlar de uma forma constante e sufocante. A parte complicada desta situação é que muitas vezes as mães tóxicas exercem esse controle pensando, elas parecem acreditar que estão a fazer o bem e assim demonstram amor. Só que é um amor exagerado, doentio, sufocante, controlador. Elas até muitas vezes sentem taquicardias, sentem aquela ansiedade extrema porque notam que as filhas começam a, desculpem o termo, a marcar distância, a dar com os pés, e nessas alturas, sabem, ouvimos frases deste tipo: eu vou tornar a tua vida mais fácil, controlar as tuas coisas para seres mais feliz, querida. Eu vou tornar a tua vida mais fácil. Eu só quero o melhor para ti. E assim tu não precisas de errar. Eu já cometi os meus erros, eu só quero o melhor para ti. Eu quero que tu não tenhas também de sofrer e errar. Sabem, o controle é o pior ato, é o pior ato de superproteção. Proteção é bom, superproteção, controle sufocante, impede com que os teus filhos, as tuas filhas sejam no futuro independentes e capazes e corajosos. E impedem que elas aprendam. E sabem, a melhor maneira de eu aprender, ou tu, ou os teus filhos, é com os nossos próprios erros. Obviamente podemos também aprender com os erros dos outros se formos sábios, mas de certeza que a melhor maneira de alguém aprender é com os seus próprios erros. Então, às vezes, com uma mãe ou uma sogra, dizeres a verdade pode parecer prejudicial. Agora estou a falar contigo que és filha. Pode parecer prejudicial. Olha, mamã, querida sogra, sinto-me sufocada, sinto-me controlada, sinto que não posso ser eu. Isto pode parecer prejudicial, mas é uma necessidade fulcral para tu te desenvolveres como pessoa. Isso significa que tu é que vais deixar claro o que permites e o que não permites em relação ao controle dos teus familiares. Sentes-te controlada e sufocada? Ok, muito bem. Então, como é que isto pode mudar? Como? Pode mudar se tu agires, se tu decidires pôr os limites. É claro que vai provocar uma crise, algumas discussões, se calhar algumas semanas ou meses sem se falarem, mas depois, quando houver a reconciliação, vai haver de uma maneira saudável e com amor saudável também para ambos, tá? Então, personalidade insegura, mania do controle constante e sufocante. 3, e para terminar, projeção, lançar dos desejos não realizados. Eu quero que tu tenhas aquilo que eu não tive. Não quero que tu cometas os mesmos erros que eu. Eu quero que tu te tornes o que eu não consegui tornar-me. Ok, às vezes as mães tóxicas, como eu disse, lançam sobre os seus filhos os seus próprios desejos. Não são os desejos. Às vezes não são os talentos, os dons, os sonhos que Deus deu aos teus filhos. Deus criou os teus filhos de uma maneira única, especial, para eles cumprirem uma missão única e especial. A mãe tóxica não tem isto em mente. A mãe tóxica muitas vezes lança sobre os seus filhos os desejos que ela própria não conseguiu realizar para a sua missão e para a sua vida. Então isto é muito, muito, muito pouco saudável. E estamos mesmo quase a terminar o nosso ponto de encontro de hoje. Pensem um pouquinho, queridos ouvintes, como é que está o vosso coração depois de ouvirem esta explicação
estas 3 dicas que são características das mães tóxicas. Conheces alguma situação assim? Podes ajudar alguém, alguma mãe, alguma filha, ajudar, não trazer conflitos intencionalmente, não trazer violência, podes ajudar. Podes te ajudar a ti própria, amar o próximo como a ti mesmo. Podes te ajudar a ti própria. Sentes a necessidade de mudar alguma coisa na relação com a tua mãe? Então, estamos a terminar por hoje e volto a lembrar que também há pais e avós tóxicos. Assim, quero no próximo programa marcar de novo um encontro contigo aqui no nosso ponto de encontro, no mesmo dia, na mesma hora ou numa hora que dê mais jeito, pois nós temos vários programas neste mesmo dia e nós falaremos de mais 3 realidades que podem tornar a relação de uma mãe que ama os seus filhos numa relação menos saudável. Vamos dar mais 3 realidades. Penso então que ficamos com água na boca. Estaremos cá na próxima semana. Se precisar de conversar ou de perguntar, teremos todo o gosto nisso. Como eu disse no início, queremos ser-te úteis. Entrem em contacto connosco, Facebook Danilo Gugeral, ou através do número que o meu colega Levi, o meu celular, o meu telemóvel, que o meu colega Levi já te vai dar. Então, um grande abraço meu e da equipa do Celebrando Restauração da ICMAV. Até para a semana. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.